Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui da CISC Consultoria. Eu sou o professor Renato Bianchini e hoje vou ter a presença ilustre aqui do professor Lucas Assis para passar um conteúdo bem legal para vocês aqui falando sobre lesões no joelho, tá? Lesões e dores no joelho, como que a gente consegue usar o exercício físico para prevenir e corrigir o movimento dos nossos alunos. Então essa aula foi desenvolvida, foi idealizada aqui pela nossa equipe junto com o Lucas para a gente pegar aqueles nossos alunos que chegam questionando sobre dores no joelho, né? Seja fazendo exercício ou sem fazer exercício, né? O que o personal trainer pode fazer, o que ele deve fazer, como que ele trabalha junto com o fisioterapeuta e com o médico. Então a gente vai tentar te dar uma visão bem completa desse assunto para que você fique munido aí de conhecimento e possa atuar com mais tranquilidade no seu dia a dia, tá? E só para a gente saber quem que já viu e quem nunca viu uma aula nossa aqui, deixa aqui nos comentários se você já viu uma masterclass como essa, uma aula dessas que a gente dá aqui na Sítios. Deixa aí no chat hashtag já vi, tá? Se você nunca viu uma aula nossa, deixa aí no chat hashtag nunca vi. Só para a gente saber quem que é novo aí, quem que ainda não viu uma aula nossa e a gente ter esse feedback de vocês, beleza? Então, para começar aqui, eu quero só fazer uma chamada para vocês. O que eu prometo? A nossa aula vai ter aproximadamente 1 hora de duração, tá? Então a gente vai ter 1 hora e eu prometo para você que nessa 1 hora a gente vai valorizar ao máximo a sua atenção, né? O Lucas preparou aqui um conteúdo sensacional que vai te ajudar muito se você conseguir ficar aqui do início até o fim dessa aula, tá? E se você passar por essa 1 hora de aula, eu te prometo que no final você vai ter uma noção bem completa de pelo menos qual que é o próximo passo que você tem que fazer ou tem que aprender para saber lidar com essas dores e lesões no joelho, beleza? E também eu vou te dar um presente se você fizer concretizar a sua participação nessa aula. Eu vou te explicar como você vai fazer isso. A gente sempre presenteia aqui os alunos que estão numa aula como hoje, né, prestando atenção aqui na gente, tá? E a gente vai te dar aqui o nosso acesso ao nosso acervo de artigos científicos com mais de 71 artigos já, tá? E a gente atualiza esse acervo constantemente. Então, todo artigo novo que a gente publicar na CITES, a gente vai colocar nesse acervo. E também a gente vai te dar um e-book sobre como estruturar um treino de hipertrofia muscular. Se você quiser ter acesso a esse material, a única coisa que você tem que fazer é concretizar a sua presença. E para você fazer isso, é só marcar lá @sítios_consultoria_esportiva, faz um stories dessa aula, de algum momento dessa aula aqui, marca a gente lá e aí a gente vai te mandar por direct esse link para você poder acessar esses dois materiais. Simples assim, tá? Então é só você fazer esse stories aqui dessa aula que a gente envia o material para vocês, beleza? Então, a partir de agora, galera, tenta deixar o teu celular no silencioso, tenta fechar as outras abas se você estiver vendo isso no computador, porque eu quero sua atenção máxima a partir de agora, nas próximas 1 hora de aula que a gente vai ter aqui. Eu quero que você foque ao máximo, que assim eu garanto que você vai conseguir absorver tudo que a gente tem de conteúdo hoje e que você vai conseguir ter aqui um bom proveito desse tempo que a gente separou para você, tá? Muita gente não conhece o pessoal aqui da CITES ainda, tá? Então vou apresentar para vocês o que é a CITES, de onde surgiu essa ideia de fazer uma empresa hoje que já é referência em transformar o personal trainer em uma máquina de gerar resultado. E quando eu falo isso, é gerar resultado tanto para os alunos, tanto para a carreira dele em si, tá? Então a gente foca sempre nesses aspectos que estão totalmente interligados, porque o personal trainer que está gerando resultado para os alunos, consequentemente, está gerando bons resultados para a carreira dele também, tá? Mas a nossa história começa com aquilo que eu mais senti falta na minha carreira assim que eu entrei no mercado de trabalho, que era o quê? Algum conteúdo que eu pudesse estudar, que eu pudesse me aprofundar, que fosse embasado cientificamente, ou seja, que tivesse artigos científicos por trás, né? Ao mesmo tempo que fosse prático, que eu conseguisse aplicar no meu dia a dia como personal trainer e que, mais importante de tudo, desse resultado para os meus clientes. Eu não queria ser aquele personal trainer que passava os treinos e ficava por isso mesmo e o aluno não tinha resultado, reclamava de não ter resultado e ficasse por isso mesmo, né? Eu queria ver resultados dos meus alunos, eu queria passar um treino que o meu aluno ficasse satisfeito com os resultados que ele fosse ter depois, né? E foi nessa busca que a gente começou a vir com essa nova abordagem, né, que baseia a nossa empresa hoje, né? E lá no começo a gente começou fazendo várias postagens no Facebook, desses infográficos que você já deve ter visto. Se você não viu, vai lá no Instagram da CITES, que tem vários deles lá, onde a gente pegava um estudo
né, falava sobre esses estudos, dava a nossa opinião e também, mais importante, né, pegava aqueles dados do estudo e mostrava como se aplicava aquilo na prática, né? Então, depois daquela série de infográficos que a gente foi fazendo lá no Facebook, muita gente começou a perguntar para a gente quando que a gente ia dar um curso para ele na cidade, na sua respectiva cidade. Então, pessoal lá do Nordeste pedindo cursos lá no Piauí, em Fortaleza, pessoal aqui de Minas também pedindo curso em Viçosa, em Belo Horizonte. E assim, a gente viu que esses pedidos eram frequentes em vários lugares do país. A gente pensou assim, como que a gente pode fazer para atender todas essas pessoas, né? A gente não tinha condição de ir em cada cidade para ministrar esses cursos. A gente pensou assim, cara, vamos começar a fazer cursos online, então. Vamos começar a mostrar esse conteúdo que a gente tem para mostrar de maneira 100% online. E foi aí que a gente criou os nossos cursos, os nossos treinamentos, como por exemplo a plataforma Sítios Play, que é uma plataforma de assinatura da Sítios, os cursos de hipertrofia de AZ, o curso de treinamento eficiente, dentre outros tipos de trabalho que a gente faz aqui na Sítios, tudo pensando em otimizar a tua carreira de alguma forma, né? E hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que nós já somos mais de 1.000 alunos que estão fazendo alguma das formações aqui da Sítios, né? Então a gente já tem mais de 1.000 personal trainers ou estudantes de educação física espalhados aí pelo mundo inteiro. A gente tem uma alta concentração de alunos aqui no Brasil, logicamente, mas também tem muitos alunos lá nos Estados Unidos, Portugal, Angola, Alemanha. A gente tem alunos aí espalhados pelo mundo inteiro. E já somos mais de 1.000 alunos que estão de alguma forma aprendendo com um desses conteúdos da Sítios, né? E são alunos que não estão só fazendo as aulas online que a gente promove, tá? São alunos que realmente resolveram seguir a formação completa da Sítios em um dos nossos tipos de curso que a gente oferece aqui, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Lucas agora para falar sobre a disfunção patelofemoral. E aí você vai perceber que no raciocínio do Lucas, vocês vão aos poucos aqui aprendendo cada passo que você tem que dar ali dentro da academia para que você consiga prevenir lesões, trabalhar em cima das lesões dos seus alunos, como você lida com a dor patelofemoral. Tudo isso você vai ver agora aqui então com o meu amigo Lucas, tá? Então o Lucas pode assumir aqui o seu posto e fica à vontade aqui, agora a aula é toda sua. Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente, juntamente com o Renato e o Vitor, que coordenam toda essa parte da Sítios, e mais uma vez voltar e divulgar duas aulas que eu vou estar trazendo para vocês, e são dois cursos que gravamos, eu e Renato e Vitor, no que diz respeito a lesões do joelho e a relação do exercício físico com isso. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco no que diz respeito à disfunção patelofemoral e a lesão do ligamento cruzado anterior, como a gente consegue trabalhar com mais qualidade e segurança os nossos alunos, fazendo com que eles recuperem dessas lesões e tenham um estilo de vida ativo, sem dores, e consigam permanecer ativo durante toda a vida, porque esse processo da atividade física é muito importante. Então, a primeira aula que eu trago para vocês diz respeito à disfunção patelofemoral. Então, o que será isso? Eu vou estar explicando agora para vocês, com base num artigo bem atual, um artigo de dezembro de 2016, segundo título, Conceitos atuais nas intervenções biomecânicas para a dor patelofemoral. Então, a gente vai trabalhar bem essa questão biomecânica nesse artigo, qual a relação do valgo dinâmico na lesão da disfunção patelofemoral, qual a relação do quadríceps com a articulação patelofemoral. Então, um dos problemas que esse artigo traz é que as pessoas que sentem dor na patela com fêmur, na articulação patelofemoral, elas tendem a ter um déficit de força no quadríceps que vai de 6 até 12% comparado com sujeitos saudáveis. Então, se a gente tem esse problema, a gente tem que também focar numa solução. Então, será que a ativação e fortalecimento do quadríceps vai ajudar para essas pessoas? Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Outro problema além de ter esse déficit de força, se a gente for analisar aqui esse slide, a gente tem uma pessoa que não tem dor patelofemoral, e aqui a área de secção transversa do músculo quadríceps, e aqui uma pessoa que sente dor na articulação patelofemoral. Então, tem estudos que mostram que quem sente dor na articulação patelofemoral tende a ter um quadríceps mais fraco, mais atrofiado, comparado com as pessoas que não sentem dor, que tendem a ter o quadríceps mais hipertrofiado e com mais força também. Então a gente tem dois problemas já, o déficit de força
e a atrofia do músculo quadríceps. Então a gente tem que focar na solução. Então o que esse artigo traz para a gente? Se a gente fortalecer, ativar esse quadríceps dessa pessoa que sente a dor patelofemoral, o que vai acontecer? Então o que o estudo traz para a gente é o seguinte, um dado bem valioso, que o fortalecimento do quadríceps ele ajuda em 44 a 90% na redução da dor da articulação patelofemoral. E qual que é o problema? Geralmente quem tem dor patelofemoral, ela tem uma atrofia, né, do quadríceps, um déficit de força. E o que esse déficit de força vai resultar na articulação dessa pessoa? Então vocês analisem bem. Eu tenho aqui o fêmur, tenho a tíbia e a patela centralizando, né, entre as duas articulações. A pessoa que tem um déficit de força do quadríceps, o quadríceps não vai conseguir estabilizar e firmar bem a articulação da patela junto ao fêmur e à tíbia. Por consequência, a patela ela pode lateralizar, ela pode ir para o lado mesmo, e porque o quadríceps não está segurando, não está firmando bem ela. Isso vai gerando atritos na cartilagem da articulação patelofemoral, e esse atrito vai lesionando a cartilagem. E se a pessoa não se cuidar, não melhorar essa atrofia, esse déficit de força, ela pode ter uma artrose de maneira precoce. Então, só da gente conseguir ativar o quadríceps, a gente já consegue melhorar essa dinâmica da patela lateralizada, deixando ela mais centralizada e fazendo com que a pressão da patela sobre o fêmur diminua, porque ela como ela está lateralizada, ela fica só em um lado e raspando ali aquele lado que ela está, né, pegando. Então, com o fortalecimento do quadríceps, a gente consegue melhorar esse mecanismo, né, fazer com que a patela fique mais centralizada, tenha uma maior área de contato, fazendo com que a articulação ela sofra menos estresse e pressão. Porque quando eu tenho uma maior área de contato, essa área de contato é dividida de maneira harmônica em toda a área da articulação patelofemoral. Se eu tenho uma patela lateralizada, ela vai fazer pressão somente num lado, ocasionando as dores e lesões. Então esse fortalecimento do quadríceps é fundamental nesse ponto de vista biomecânico. Então agora eu vou trazer para vocês informações práticas de como a gente pode fortalecer o quadríceps da pessoa com mais segurança. Então a gente tem que entender um fundamento aqui que é importante. É entender como que nos exercícios de cadeia cinética aberta, no caso aqui cadeira extensora, e cadeia cinética fechada, leg press, como é que está funcionando a área de contato da articulação da patela com o fêmur nesses exercícios com base nas angulações. Então, se vocês forem analisar aqui tem uma pessoa fazendo a cadeira extensora no movimento com o joelho todo estendido e um homem aqui no leg press com o joelho todo estendido. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Se tem pouco contato da articulação da patela com o fêmur, porque o joelho está mais estendido, ele não está tão flexionado e não tem essa pressão, né, esse contato na patela com o fêmur é menor, tá? Na verdade, o contato da patela com o fêmur aqui, ele tende a ser menor nos primeiros 20 graus de flexão. Porém, quando o joelho está flexionado, como é o caso aqui, o joelho 90 graus na cadeira extensora e o joelho 90 graus no leg press. Então, nesses dois exemplos aqui, quando o joelho está flexionado, eu tenho um vetor de força do quadríceps puxando a patela para cima e tenho um vetor de força do ligamento patelar puxando a patela para baixo. Eu crio uma resultante de pressão na patela, aumentando a área de contato da articulação patelofemoral, e esse contato vai ser maior. Então, quanto mais o joelho fica flexionado, maior o contato que acontece na articulação da patela do fêmur. Então, isso é uma questão importante que a gente tem que saber. Porém, não é só isso que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar quando o joelho está estendido e quando ele está dobrado, nesses dois exercícios, o que está acontecendo com relação ao torque também. E aí a gente vai conseguir entender melhor esse mecanismo. Mas, para a gente entender uma coisa que chama estresse na articulação patelofemoral, o que seria isso? É uma fórmula. Estresse patelofemoral é igual a área de contato, que é isso que a gente estudou. Quanto maior a área de contato, maior o estresse, multiplicado pelo torque. Então a gente tem que analisar agora o torque para entender quais são os melhores exercícios
e qual a melhor amplitude de segurança para a gente passar para os nossos alunos. Então agora que a gente vai entender como que é o torque nesses dois exercícios, tanto o agachamento, que vai funcionar da mesma maneira para o leg press, quanto, né, na cadeira extensora, no caso que a gente vai analisar no próximo slide. Então, aqui a gente tem estresse na articulação patelofemoral e o ângulo de flexão do joelho. Então, se a gente for analisar aqui, nessa gravura, a pessoa flexionando o joelho, e a gente tem que analisar duas coisas aqui. Quando a pessoa flexiona o joelho, ela tende a ter mais área de contato, o estresse na articulação aumenta pelo contato, porém, isso vai aumentar ainda mais pelo torque ser maior. Como é que a gente analisa o torque aqui nesse agachamento? Que como ele está segurando um halter, a gente tem que analisar o quão distante esse halter passa da articulação do joelho. Tá? Se essa pessoa tivesse com uma barra, seria diferente essa análise do torque. Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma força de reação do solo, tá? A gravura está sendo analisada por esse fator. Eu tenho uma força de reação do solo que está passando longe da minha articulação do joelho. Então essa força, quanto mais distante ela passa da articulação do joelho, maior é o torque, maior a carga que esse joelho recebe. Então é difícil às vezes vocês entenderem isso na prática, mas eu vou dar um exemplo que vocês vão entender bem. Vocês já carregaram um saco de arroz quando vocês estavam passando, assim, no caso, no supermercado? Já experimentaram carregar o saco de arroz nessa posição, com os braços estendidos? Fica mais difícil, né? Porque o torque, a alavanca que o ombro vai estar recebendo, junto com a coluna lombar também, é maior, é mais distante, porque o peso que é o saco de arroz está mais distante da minha articulação do ombro, logo a carga será maior quando comparado quando eu deixo o peso, no caso o saco de arroz, ao lado do meu corpo. Então é um exemplo prático que a gente consegue entender. Então aqui nesse exemplo é mais ou menos isso. Quando essa força de reação do solo, que é como se fosse uma força que está passando aqui longe da articulação do joelho, ela fica mais distante da articulação, maior o torque. Então o estresse na articulação patelofemoral, como mostra esse gráfico, ele é maior em exercícios de cadeia cinética fechada, com uma maior área de contato na articulação da patela com o fêmur, quando o joelho vai flexionando, e quando o peso, no caso essa força de reação do solo, que é como se fosse uma força de carga, de peso, passa longe da articulação, o torque é maior. Então se o torque é maior e a área de contato é maior, eu tenho maior estresse na articulação patelofemoral. Mais uma vez lembrando, estresse da articulação patelofemoral, a fórmula é igual à área de contato. Então, no exercício de cadeia cinética fechada, quanto mais o joelho dobra, maior a área de contato, multiplicado pelo torque, que no caso, quanto mais a pessoa flexiona o joelho, no caso 90 graus é o maior torque, maior a carga que essa articulação vai receber. Então, se a gente for comparar com a pessoa, né, o torque, com o joelho dobrado, no caso aqui, está um ângulo aqui de 45 graus mais ou menos. E quando a pessoa está com o joelho estendido a 0 graus, aqui não tem torque, porque a carga que está passando aqui do solo passa bem próximo da linha do joelho. Então a carga é mínima quando se comparado com o joelho mais flexionado, porque o torque aumenta. Então, tanto nos exercícios de leg press, agachamentos, de maneira em geral, quanto mais o joelho flexiona, principalmente no ângulo de 90 graus, maior o torque, maior o estresse na articulação patelofemoral. Quanto mais o joelho estiver esticado, no caso 0 graus, menor o torque, menor a carga incidindo sobre o joelho. Agora a gente vai analisar essa questão do torque nos exercícios de cadeia cinética aberta, no caso cadeira extensora, por exemplo. Então aqui eu mostro uma gravura em que tem uma pessoa fazendo um movimento de extensão de joelho num aparelho que a carga está aplicada bem aqui, onde está essa alavanquinha, próximo do pé da pessoa. Né? Não é uma cadeira extensora, vulgarmente falando. É uma cadeira que você coloca a carga aqui nesse acoplamento e o indivíduo faz o exercício. Então, se a gente for analisar aqui, o estresse maior na articulação patelofemoral é quando o joelho está estendido. Porém, eu tenho menos área de contato nessa área. Só que o torque aumenta exponencialmente, fazendo com que o estresse seja maior quando comparado
quando a pessoa tem mais área de contato, né, com o joelho dobrado, porém a carga é mínima, porque a gravidade não atua nesse momento e eu tenho um mínimo torque aqui quando comparado com a posição com os joelhos estendidos, né? E aí a gente for analisar aqui, ó, eu tenho a força, né, a carga incidindo sobre o pé da pessoa, e eu tenho a que a gente chama de braço de momento de resistência, que vai da articulação do joelho até a carga. Então, quanto maior essa distância, que é o braço de resistência, quanto mais isso for distante do peso, maior o torque, maior o braço de resistência e maior será a alavanca sobre o joelho, gerando maior estresse na articulação patelofemoral. Então, vocês analisem bem. Quando a gente compara cadeia cinética fechada com cadeia cinética aberta, o estresse maior na articulação patelofemoral, na cadeia cinética fechada, igual no slide anterior que a gente viu, vai nos ângulos de 90 graus, entre 50 a 90 graus. E o torque maior, o estresse maior na articulação patelofemoral, nos exercícios de cadeia cinética aberta, é quando o joelho está estendido. Então é diferente o estresse na articulação patelofemoral quando eu comparo cadeia cinética aberta com cadeia cinética fechada. Só lembrando para vocês que a fórmula do torque é igual à força, que no caso é a carga que está sendo aplicada, vezes a distância da articulação analisada até a carga. Então, quanto mais distante essa carga está da articulação, lembra do exemplo do saco de arroz, quando eu carrego o saco de arroz com braços estendidos, o arroz fica mais distante da minha articulação do ombro, maior o torque para essa articulação, então mais carga eu tenho que fazer para vencer a resistência do arroz. Então, se eu deixar, que é a minha carga, então se eu deixar os braços ao lado do corpo, no caso, segurando ele bem ao lado aqui do meu corpo, eu não tenho carga. Se eu esticar os braços, a carga vai aumentar exponencialmente. E aqui é um desenho numa cadeira extensora mesmo, que seria a mesma relação. Quando o joelho está estendido, nessa parte laranjinha aqui, né, nessa linha laranja, maior é o estresse na articulação patelofemoral, porque alavanca a carga onde está incidindo o pé da pessoa está mais longe da articulação do joelho, gerando uma alavanca maior, um torque maior e mais estresse na articulação patelofemoral, quando a gente compara com a foto de baixo, em que praticamente eu não tenho torque, tendo em vista que a carga aqui está alinhada com a articulação, não tendo nenhum tipo de alavanca nessa articulação, gerando um menor estresse na articulação patelofemoral quando se compara com a foto de cima com o joelho estendido. Então, para resumir para vocês, como é que a gente vai trabalhar com as pessoas que sentem dor no joelho, no caso a dor patelofemoral, nos exercícios de cadeia cinética aberta e fechada. Então aqui uma gravura que resume tudo. Nos exercícios de cadeia cinética aberta, no caso cadeia extensora, por exemplo, ou um exercício com a caneleira fazendo o movimento, a gente vai trabalhar no ângulo de 90 até 45 graus, tendo em vista que o estresse na articulação patelofemoral é menor, menos carga vai para a articulação. Já os exercícios de cadeia cinética fechada, no caso agachamento ou leg press, a gente vai trabalhar 0 graus, pessoa em pé, até 45, tendo em vista que o estresse na articulação patelofemoral ele é menor. Então, resumindo, cadeia cinética aberta, 90 a 45 graus, cadeia cinética fechada vai de 0 a 45 graus, os ângulos de segurança. Tem outros problemas também relacionados à parte biomecânica, não é só déficit de força, na questão da dor patelofemoral. As pessoas que têm dor patelofemoral, elas tendem a apresentar um padrão de movimento errôneo, comparado com sujeitos saudáveis. Elas tendem a aduzir e rodar internamente o fêmur, que vulgarmente falando, o joelho entra, no caso para dentro, entra para a linha medial do corpo. O fêmur, na hora que a pessoa vai agachar, ele faz movimento de rotação interna e de adução, gerando um desalinhamento lateral na patela, como eu vou mostrar nos slides para vocês. Então,
Eu tenho um movimento em que quando a pessoa vai agachar, o fêmur ele se direciona para dentro, como eu mostro nessa gravura, e isso vai gerar um desalinhamento, um vetor lateral na patela, porque à medida que o fêmur entra para dentro, a patela ela tende a lateralizar, o que é um dos problemas da disfunção patelofemoral, que vai gerar as dores. E aí essa patela lateraliza, ela fica desalinhada e por consequência isso gera lesões a nível de cartilagem da pessoa. Isso gera dor. Então a gente tem que trabalhar também não só o déficit de força do quadríceps, como também esse problema biomecânico errôneo que a pessoa tem. Então a gente vai mostrar também aqui outro problema, que é a queda pélvica do quadril. Então, por exemplo, aqui mostra uma gravura de uma pessoa andando. Quando a pessoa coloca o pé no solo, quando ela está correndo, ela está caminhando, se ela tiver essa disfunção, o que a gente chama de queda pélvica, na hora que ela coloca o apoio do pé no solo, como mostra essa gravura, o lado contralateral, no caso o lado esquerdo dessa pessoa, tende a cair, tende a desalinhar, não fica alinhado como essa gravura e como deveria ser, no padrão normal e correto. Isso vai gerar uma tensão na banda iliotibial, né, que está inserida desde o quadril até aqui a parte lateral da tíbia, e isso gera uma tensão nessa banda iliotibial. Quando a banda iliotibial ela tensiona, ela puxa o retináculo lateral, que está inserido aqui bem nessa parte lateral do joelho, que tem ligação com o tendão patelar, e isso também acaba lateralizando a patela. Então, é importante também a gente trabalhar essa questão, corrigindo esse padrão de movimento errôneo da queda pélvica, alongando também o tensor da face lata, que é um músculo que, se ele estiver muito encurtado, ele vai gerar essa tensão lateral na patela, ocasionando os problemas. Então, a gente já viu 3 tipos de problemas aqui. O déficit de força do quadríceps pode gerar uma lateralização da patela, porque o quadríceps não vai conseguir estabilizar bem essa patela. O padrão errôneo de adução e rotação interna do fêmur vai fazer com que, quando a pessoa faz o movimento de adução e rotação interna, essa patela vai lateralizar, vai desalinhar e vai gerar a dor. E o outro problema é a queda pélvica do quadril, porque quando a gente tem essa queda, isso também gera um vetor de lateralização da patela. Então, a gente tem que trabalhar esses problemas e fazer com que a gente tenha soluções. E uma das formas, eu vou estar trazendo para vocês com base nessa evidência científica de 2019, que é uma evidência baseada no tratamento de opções para lesões comuns em corredores. Esse é um artigo que eu peguei por esses dias no PubMed e estou trazendo informação bem atual para vocês. Ele foi publicado em outubro de 2019, então é um artigo bem atual que eu estou trazendo aí para vocês. Então, como a gente já viu, e como traz o artigo, quando a pessoa vai correr, ela vai subir escada, vai fazer qualquer movimento da atividade da vida diária dela, e o fêmur aduz, como mostra nessa foto, se vocês repararem aqui, o fêmur está fazendo movimento de adução e rotação interna. Isso pode ser ocasionado por um déficit de força a nível de glúteo médio e glúteo máximo, ou uma falta de consciência do movimento da pessoa de manter o joelho alinhado com a ponta do pé como deveria, ou uma pronação do pé, e quando o pé prona, o joelho tende a rodar internamente e o fêmur aduzir também, aduzir juntamente com essa rotação interna e ter a rotação interna também da tíbia. Então, todo esse mecanismo de adução e rotação interna se transfere para o joelho e gera a lateralização da patela. E aqui é uma outra foto, pessoa correndo e tendo a queda pélvica no lado contralateral, que vai ocasionar também nessa lateralização da patela via tensão da banda iliotibial. E beleza, quais serão as soluções? A gente viu que para fortalecer o quadríceps tem aqueles ângulos de segurança e que esse fortalecimento vai ajudar em 44% a 90% dos casos. E para esses problemas biomecânicos de adução e rotação interna, o que a gente tem que fazer? Então, o que os artigos estão trazendo para a gente? Retreinamento de feedback visual da corrida. Então, lógico que é difícil, né? Isso seria mais comum em clínicas, a pessoa correr e se ver por um vídeo.
Então, se vocês forem reparar bem, a pessoa que ela está correndo, mas tem aqui um espelho dela se vendo correndo, né? Então, se a academia tiver um espelho ali, é muito legal, vai funcionar bem na prática. E a pessoa tem que se ver e analisar, opa, será que o meu joelho está indo para dentro? O professor ou o personal está ali de frente, ó, seu joelho está entrando para dentro, joga ele um pouquinho mais para fora. Então, esse feedback visual ou informativo do professor é muito importante e isso ajuda na melhora das dores para um treino de corrida a longo prazo. Então, por exemplo, você utilizou a estratégia de feedback visual e de correção auditiva do professor. Depois de 2 meses de treino, né, tendo esse feedback, a pessoa às vezes consegue correr e melhorar a dor, só por isso. Tá? Tem artigos mostrando que isso é possível sim. É lógico que você tem que somar fortalecimento do quadríceps, como bem citei atrás para vocês, e somar também com o fortalecimento do glúteo médio e máximo. Porque o glúteo médio e máximo, eles tendem a fazer o movimento contrário da abdução e rotação interna, porque eles são músculos que fazem a abdução e rotação externa do quadril. Então é interessante a gente fortalecer esses músculos e esse artigo traz aqui um exercício interessante, pessoa aqui na posição, né, 4 apoios, 3 apoios, que seja, aí tem um elástico fazendo uma tensão e ela faz um movimento de abdução do quadril com um pouco de rotação externa também do quadril. Isso vai gerar uma maior ativação a nível de glúteo máximo e glúteo médio posterior, que são músculos contrários ao padrão de adução e rotação interna. Só que é interessante ela manter o abdômen contraído, que os artigos chamam de brace, que isso vai gerar uma melhor estabilização a nível de core e a pessoa vai ter um favorecimento contra uma queda pélvica do quadril, porque a queda pélvica do quadril ela pode ser ocasionada ou pela fraqueza do glúteo médio ou máximo, ou também pela fraqueza dos músculos do core. Então esse exercício é interessante que você trabalha essas duas questões, tanto o fortalecimento do glúteo médio e máximo e os músculos do core estabilizando, porque é bem comum quando a pessoa vai realizar esse exercício, ela deixar girar todo o tronco, né? Então o tronco tem que estar bem estabilizado, bem retinho e só o quadril realizar o movimento. Então eu vou trazer também para vocês quais são os testes funcionais que vocês podem estar aplicando na prática aí dos seus alunos. E quem fez esse teste fui eu, Lucas. Em janeiro desse ano, eu me preparei para realizar a minha primeira meia maratona. Eu quis fazer tudo certinho. Eu procurei uma clínica que chama Resulta, aqui em Juiz de Fora. Recomendo quem for daqui ou for próximo da região, vá lá. É uma avaliação de análise 3D em que eu fiz exatamente esse teste aqui, que é o Step Down. Então, se vocês forem analisar, aqui eu em janeiro desse ano, tá? E aqui eu em julho desse mesmo ano. Então, vamos analisar o meu padrão biomecânico de movimento como estava. Então, se vocês forem reparar, vamos focar aqui primeiro só no vídeo da esquerda, que é o antes. Na hora que eu vou fazer o movimento com o lado direito, aqui eu estou fazendo com o lado esquerdo agora, mas com o lado direito, que vai ser agora, o meu fêmur estava aduzindo e rodando internamente e eu estava tendo a queda pélvica do quadril. Ó, nesse exato momento aconteceu a queda pélvica do quadril com a inclinação do tronco. Eu estava tendo déficit de ativação do core. Meu quadril do lado esquerdo estava quedando, meu fêmur do lado direito estava aduzindo e rodando internamente e meu tronco, na hora que eu vou fazer aqui para o lado direito, ele estava inclinando para a direita. Está bem visível aqui na gravura. E aí depois, treinando fortalecimento de glúteo, de core, durante a corrida me forçando a não deixar o joelho aduzir e rodar internamente, eu refiz o teste. E se vocês forem analisar o lado direito, eu consegui melhorar meu padrão errôneo de adução e rotação interna. Isso saiu no teste, tá, gente? Em graus, quantificado tudo direitinho. A minha queda pélvica do quadril, que estava ruim no lado direito, eu consegui corrigir. E o meu alinhamento também do tronco eu consegui corrigir, como vai mostrar agora. Ó, o fêmur mais estabilizado, a pelve mais estabilizada e o tronco também mais estabilizado. Então consegui tudo isso treinando na corrida, não deixando meu joelho aduzir e rodar internamente. Muito fortalecimento de glúteo médio e máximo, logicamente fortalecendo quadríceps, os grandes músculos, panturrilha, tibial anterior, mas o foco maior aí foi fortalecimento de glúteo médio, quadríceps, glúteo máximo e
muito me forçando a não deixar meu joelho aduzir e rodar internamente durante a corrida. Eu também fazia um exercício de estabilização no disco, em que eu colocava um pé no disco e fazia um movimento semelhante ao step down, me forçando a manter minha pelve alinhada, meu tronco alinhado e meu joelho alinhado com a ponta do pé. São exercícios também que podem e devem serem adicionados a fim de a gente treinar essa biomecânica correta. Porque às vezes a gente não vai conseguir melhorar esses problemas biomecânicos só com fortalecimento. A gente tem que treinar toda essa parte técnica do movimento correto. Então agora é muito comum a gente pensar sempre no glúteo médio, né? A gente tem que fortalecer o glúteo médio, tem que fortalecer o quadríceps. Isso é muito importante. E geralmente nessas pessoas que tendem a ter dor patelofemoral, elas já está bem elucidado na literatura que o quadríceps dela é mais atrofiado, mais fraco, junto com o glúteo médio e máximo também. Só que antes da pessoa lesionar, antes dela desenvolver a dor patelofemoral, será que ela tende a ter o glúteo médio dela mais fraco antes? É isso que esse artigo vai trazer para a gente em adolescentes atletas. Então é bem interessante esse artigo. Então o que ele pegou? Ele pegou 329 sujeitos, tá? Fez uma série de screens, 46 sujeitos desenvolveram a dor patelofemoral e foram excluídos do estudo. 28 sujeitos não fizeram todos os testes, né, de força, foram excluídos também, e 255 sujeitos ficaram no estudo. Esses 255 sujeitos fizeram testes isocinéticos de flexão e extensão do joelho, tá? Então, via a força do quadríceps e isquiotibial. Fizeram testes isocinéticos de abdução do quadril deitado e fizeram testes isocinéticos de abdução de quadril em pé, para analisar qual é a força máxima de todos esses músculos. E processo da metodologia. Essas 255 mulheres fizeram alguns jogos de basquete, né, também. Antes delas jogarem esses jogos aqui de basquete, elas fizeram todos esses testes que eu citei para vocês, os testes de força do quadril e do quadríceps. Após esses testes e após os jogos de basquete, 38 dessas mulheres elas desenvolveram a dor patelofemoral. E 217 não desenvolveram. Beleza, se a gente for comparar as pessoas que desenvolveram dor patelofemoral e as que não desenvolveram, o que esse artigo nos mostra no que tange a força de glúteo médio? Mostra o seguinte, aqui a gente tem o grupo controle, que é a barra azul, e o grupo que desenvolveu a dor patelofemoral, que é a barra rosa. Então a gente tem aqui o teste de abdução de quadril, tanto em pé quanto deitado, e em ambos, isso são valores significativos. Quem tinha dor patelofemoral, quem desenvolveu a dor patelofemoral após os jogos de basquete, tinha um glúteo médio mais forte quando comparado com as pessoas saudáveis. Por que será isso, né? Qual é a explicação que o artigo nos traz? É o seguinte, essas mulheres elas deviam ter padrões de movimentos errôneos, de adução e rotação interna. E aí, quando elas estavam jogando, treinando, né, durante todo esse processo, o glúteo médio delas estava toda hora tendo que estabilizar excentricamente para o fêmur não aduzir e rodar internamente. Então, todo momento ali, o glúteo médio, o glúteo máximo estava tendo que estabilizar esse padrão de movimento errôneo para não deixar com que aconteça uma lesão ou com que aconteça esse padrão de movimento errôneo da adução e rotação interna. Só que chega uma hora que o glúteo ele não aguenta, né? Ele vai ficando forte, né? Ele vai ficando forte, mas depois que se desenvolve a dor patelofemoral, ele tende a ficar mais fraco. Só que antes desse desenvolvimento, ele tende a ficar forte, tendo em vista que ele tem que estabilizar vários padrões de movimentos errôneos, e aí chega uma hora que também ele não vai aguentar, né? E depois de um tempo vai ter a dor patelofemoral, vai ter o desenvolvimento dela, e aí após isso o glúteo fica mais fraco. Só que antes a tendência é o glúteo médio, o glúteo máximo, estarem mais fortes, a fim de não deixarem o fêmur aduzir e rodar internamente. Então essa é a explicação que o artigo nos traz, uma informação bem importante. Então, 255 mulheres, resumindo para vocês, fizeram os testes isocinéticos, realizaram vários jogos de basquete, né? Os testes foram feitos antes dos jogos de basquete. 217 mulheres não tiveram dor,
e 38 desenvolveram a dor patelofemoral. Só que essas pessoas tiveram os abdutores do quadril, né, o glúteo médio, glúteo máximo, no caso mais glúteo médio e máximo, né, que são os abdutores, mais fortes quanto comparado com as pessoas que não tiveram dor, que tiveram menor força dos abdutores do quadril. Então a explicação é essa questão excêntrica, né, do glúteo tendo que estabilizar durante todo o movimento um padrão errôneo. Então agora a gente vai passar para o segundo tema, que é a lesão do ligamento cruzado anterior. Então, nessa questão da lesão do ligamento cruzado anterior, a gente tem que entender primeiro como que funciona toda essa parte anatômica do ligamento cruzado anterior, da onde ele vai, qual é a função do ligamento. Então, isso que a gente vai estudar aqui com base nesse artigo, que é um artigo bem dessa parte anatômica mesmo do ligamento cruzado anterior. Então aqui a gente tem uma visão anterior, tá, do lado direito. Então a gente tem aqui o fêmur, a tíbia, a fíbula, né, numa visão frontal, a gente olhando de frente. A gente pode ver que o ligamento cruzado anterior tá bem destacado aqui nessa seta. E a inserção dele está bem aqui na área intercondilar, né, da tíbia. E numa visão posterior, né, do lado direito, aqui a gente tem o fêmur, a tíbia e a fíbula. A gente olhando para uma pessoa de costas. O ligamento cruzado anterior ele tem como origem o côndilo lateral do fêmur, tá, passando por aqui, e se inserindo na área intercondilar do fêmur. Beleza, e como é que funciona essa biomecânica do ligamento cruzado anterior? A gente tem que entender qual que é a principal função do ligamento. O ligamento ele tem a função de dar estabilidade para a articulação do joelho. Então, como que ele faz esse processo de estabilidade, a gente vai ver no slide à frente. E uma das funções dele é evitar o que a gente chama de translação anterior da tíbia sobre o fêmur e os movimentos de rotação da tíbia sobre o fêmur. Como é que é esse movimento de translação anterior? Eu tenho aqui o fêmur e tenho aqui a tíbia. Na hora que a minha tíbia ela vai para frente, ela escorrega para frente, isso é um movimento de translação anterior. Então, o ligamento ele tem a função de estabilizar e prender isso, não deixando com que isso aconteça, porque isso pode gerar uma lesão na articulação caso isso aconteça. E uma outra questão, como ele faz o movimento cruzando, né, ele vem da parte posterior e se insere na frente, na área intercondilar ali da tíbia, ele tende a ter um movimento também de não deixar com que o fêmur e a tíbia rodem um sobre o outro. Então ele vai estabilizar essa articulação, evitando os movimentos de rotações. Então agora eu vou explicar para vocês como que é o modelo de estabilidade, né? Porque a principal função do ligamento não é oferecer estabilidade, então a gente tem que entender isso numa visão neurofisiológica, cinesiológica. Então, quando a gente fala em estabilidade, a gente tem que pensar no sistema neural, que são os nervos que inervam o ligamento cruzado anterior. A gente tem um sistema ativo, que são os músculos que trabalham em parceria com o ligamento, e o sistema passivo, que é o ligamento propriamente dito. Então, eu vou mostrar agora um exemplo na prática de como o ligamento cruzado anterior ele é acionado, trabalhando com esses três sistemas, a fim de que não aconteça uma lesão no ligamento, que no caso seria a translação anterior da tíbia sobre o fêmur. Então, esse indivíduo ele vai realizar um movimento de um chute. Na hora que ele faz o chute, se não tiver uma boa harmonia, a tíbia ela pode fazer uma translação anterior sobre o fêmur. Então, todo esse sistema tem que trabalhar em conjunto a fim de que isso não aconteça. Então, o movimento de chute faz esse movimento de hiperextensão do joelho, né, pode fazer se a pessoa não tiver uma boa estabilidade. O ligamento cruzado anterior, na hora que a pessoa faz esse movimento, ele é, digamos assim, tensionado. No que ele é tensionado, ele é estirado, ele vai enviar uma mensagem, né? No caso ali, você tem vários nervos que estão inervando ali o ligamento, eles vão reconhecer isso, os nervos, que o ligamento cruzado anterior está sendo estirado, ele reconhece isso, ele vai mandar um estímulo para o sistema nervoso central, no caso a medula espinhal e o cérebro. O sistema nervoso central vai reconhecer e vai enviar uma informação através dos nervos
né, que é o sistema nervoso periférico, toda essa parte dos nervos, que vão inervar os músculos, no caso os isquiotibiais, né, que são os músculos ali que é o sistema ativo, para que os isquiotibiais flexionem o joelho e não deixe acontecer, por exemplo, o movimento de translação anterior da tíbia sobre o fêmur, corrigindo assim o padrão errôneo que poderia acontecer. Então, quando a gente fala em instabilidade, é isso que acontece na prática. Eu tenho o ligamento trabalhando em conjunto com os nervos trabalhando em conjunto com os músculos e dando uma resposta para o músculo estabilizar uma ação, um movimento errôneo. Então, isso que o ligamento faz na prática. Ele oferece essa estabilidade em conjunto com os outros dois sistemas. Sistema neural e sistema ativo, que são os músculos. Esse artigo ele vai trazer para a gente aqui uma informação também muito legal, né, para a gente entender qual que é a carga de tensão que pode romper o ligamento cruzado anterior. Então, esses autores fizeram isso, um artigo assim, fenomenal. Eles pegaram o fêmur, né, de vários cadáveres, né, e a tíbia, e fizeram um movimento de torção da lesão mesmo do ligamento cruzado anterior para verificar qual é o percentual de tensão que acontece a lesão do ligamento cruzado anterior. Esse vídeo mostra exatamente como acontece a lesão, né? Então a pessoa está fazendo um exercício, né? Por exemplo, futebol, ela cai com o pé sobre o solo de maneira unilateral, o pé fica fixo no solo, o fêmur ele vai aduzir e rodar internamente, e aí chega uma hora que a tíbia ela não acompanha esse movimento de adução e rotação interna porque ela está fixa no solo. E aí acontece um momento abdutor da tíbia, ela vai abrir com um momento de adução e rotação interna do fêmur. E esse movimento de rotação, essas forças de rotação que acontecem no joelho, faz com que o ligamento não consiga estabilizar bem a articulação e acontecer o rompimento, como mostra aqui no vídeo, né, esse rompimento na hora. Tem o movimento de adução e rotação interna com a tíbia fixa, a tíbia, o fêmur roda internamente, a tíbia abduz e o ligamento cruzado anterior ele não consegue, né, estabilizar mais a articulação e ele se rompe, como mostra bem aqui o vídeo. Aí, o que esses autores eles encontraram? Que o pico de falha, de ruptura do ligamento cruzado anterior vai de 15,3%, né, de estiramento. Então, se eu pegar o ligamento e pegar o tamanho dele e deformar, esticar até 15,3%, é onde ele consegue ir. Depois disso, ele se rompe, tá? Só que isso tem um percentual, né, um desvio padrão de 8,7 para cima e de 8,7 para baixo. Então, tem pessoas que vão ter um rompimento com uma tensão maior e outras pessoas que vão ter esse rompimento com uma tensão menor. Tá? Aqui é uma informação do ligamento colateral medial que a tensão de rompimento dele vai de 5,1% além do comprimento dele, podendo ser de 5,6% para cima ou para baixo. Tá? Então tem essa variação. Beleza, Lucas, por que a gente está estudando isso na prática? Percentual de tensão do ligamento, né, de rompimento. Porque a gente vai colocar isso agora em prática, né, entendendo esses valores aqui, a gente vai colocar isso em prática para os exercícios. Então, assim, é muito importante aqui, eu cito, o curso do Gabriel Leão, que é um fisioterapeuta hoje que está fazendo várias publicações sobre joelho e exercício, recuperação, reabilitação. Então, o curso que eu tive a oportunidade de fazer, esse artigo eu extraí aí do curso dele, com as informações que ele trouxe aí, né, durante o curso eu estou, né, trazendo para vocês. Então agora esse é um artigo aqui bem legal do Escamillo que vai justamente estudar esse percentual de tensão que o ligamento suporta, né, durante os exercícios. A gente sabe que ele se rompe com 15,6%, podendo ter um percentual ali de 8% para baixo ou para cima. Então ele pode às vezes até romper com um percentual de 7%, por exemplo. Então a gente vai analisar isso agora na prática dos exercícios, no nosso dia a dia. Então eu trago aqui para vocês o seguinte. Eu tenho aqui a análise de todos os exercícios, tá? São exercícios de cadeira cinética aberta, cadeira extensora, por exemplo. Nessa coluna, eu tenho a tensão do ligamento e aqui o ângulo de flexão do joelho e aqui os exercícios. Então, se a gente for analisar
a pessoa, né, na cadeira extensora sentada de maneira isométrica no ângulo de 90 graus. Essa tensão no ligamento ela é praticamente nula. Por quê? Para o ligamento sofrer tensão, o ligamento cruzado anterior, ele sofre tensão mais para os últimos graus, né? O joelho, no caso, a 0 graus, a 5 graus, 10 graus, onde a gente tem maior tensão no ligamento cruzado anterior. Que a principal função dele não é evitar a translação anterior da tíbia sobre o fêmur. Então, se o ligamento tem essa função de evitar a translação anterior da tíbia sobre o fêmur, e onde o processo dessa translação acontece são nos últimos graus de extensão de joelho, aí é onde ele sofre maior tensão, maior carga. Então, com o joelho a 90 graus, essa tensão é praticamente nula, porque o ligamento está frouxo, ele não está tensionado, ele não está estirado. Então é um ângulo legal já de trabalho, que a gente já começa a entender que o ângulo de 90 graus é um bom ângulo. Então a gente coloca positivo aí para essa angulação durante o exercício. Se a gente for analisar um exercício também, cadeira extensora, né, um ângulo de 15 graus, no caso o joelho mais para próximo da extensão completa. Olha só a tensão no ligamento cruzado anterior, está indo para 4,4%, então uma tensão maior. Então esses últimos graus aqui de extensão do joelho são ângulos perigosos, né, para quem está vindo de uma lesão do ligamento cruzado anterior, uma ruptura do ligamento. Então essa amplitude, né, no caso, os últimos graus, né, no caso de 0 até 45 graus, é um ângulo que a gente tem que evitar nos exercícios de cadeia cinética aberta, por conta dessa tensão ser maior no ligamento cruzado anterior. E agora a gente vai analisar no exercício de cadeia cinética fechada. O bom do exercício de cadeia cinética fechada, para quem teve a ruptura do ligamento cruzado anterior, é que a gente tem a ativação dos isquiotibiais, que é um estabilizador dinâmico que não deixa que a tíbia faça uma translação anterior sobre o fêmur. Ele ajuda nessa estabilidade. Quando a gente faz exercício de cadeia cinética aberta, esse mecanismo já não mais acontece. Então, durante os exercícios de cadeia cinética aberta, eles oferecem um maior perigo, uma maior chance desse ligamento sofrer uma lacidão. E quando a gente, no caso, pegar esses alunos que tiveram lesão de ligamento cruzado anterior, eles vão vir, né, com uma série de, né, uma cirurgia ali na área. Ela pode colocar um enxerto, o médico pode colocar um enxerto do tendão patelar ou do tendão dos isquiotibiais, e aí esse enxerto ele tende a ter um tempo ali de cicatrização. Então a gente faz um exercício de cadeia cinética aberta logo nos estágios iniciais, durante o processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior. Essa tensão do ligamento cruzado anterior pode ser maior nos últimos graus de extensão do joelho em cadeia aberta, e isso pode gerar uma lacidão no ligamento, fazendo com que a pessoa perca até a própria cirurgia. Então, eu vou explicar para vocês em maiores detalhes nos próximos slides, para isso não acontecer. Então, aqui analisando aqui os exercícios de cadeia fechada. Aqui o primeiro exercício é um pistol, né, no caso seria o single leg sit to stand, né, aqui é um pistol, analisando aqui qual que foi a principal tensão no ligamento. No caso, a 30 graus no pistol foi a maior tensão, no caso de 2,8% de estresse no ligamento, né, quando a gente compara o comprimento dele normal, né, ele estirou 2,8%, foi no ângulo de 30 graus no exercício de cadeia cinética fechada. No avanço na caixa, que seria o step up, a principal tensão no ligamento foi no ângulo de 30 graus também, uma tensão de 2,5%. No avanço, seria o forward lunge, foi também 30 graus, uma tensão ali de 1,8% a 2%. Porém, no agachamento, variando de 0 até 90 graus, com e sem resistência, sem carga, a principal tensão foi a 10 graus, no caso a pessoa, 0 graus seria a pessoa de pé, e 10 graus ela flexionando um pouquinho o joelho. Então a tensão maior foi de 3,6% a 4%, né, nesses exercícios, no ângulo de 10 graus, no caso no agachamento. Então os primeiros graus, né, quando a pessoa está com o joelho esticado a 0 graus e agacha até uns 45, esse ângulo aí, mesmo sendo em cadeia cinética fechada, é onde é mais propenso a gente fazer uma tensão maior no ligamento.
Então seria interessante a gente evitar esses graus também. Depois eu vou explicar para vocês, dar um resumo de quais graus a gente pode trabalhar com mais segurança, tanto em cadeia cinética fechada quanto em cadeia cinética aberta. E se a gente for analisar o fortalecimento dos isquiotibiais, tá, gente? Aqui é uma análise do fortalecimento dos isquiotibiais. Quando a gente vai fazer um movimento de flexão de joelho, a gente vai estar flexionando o joelho e aí a tensão do ligamento cruzado anterior vai ser menor, porque a gente vai estar encurtando ele, a gente vai estar afrouxando ele. Então, assim, não tem nenhum tipo de perigo, né, a gente fazer o fortalecimento dos isquiotibiais para quem teve a lesão do ligamento cruzado anterior, porque é um exercício que não oferece, tá, tanto de 0 até 90 graus, você faz a força flexionando, não oferece tensão e perigo para o ligamento cruzado anterior, e é muito importante esse fortalecimento, que o isquiotibial é um estabilizador dinâmico contra a translação anterior da tíbia sobre o fêmur. Então é muito importante a gente fortalecer não só o quadríceps, né, como também os isquiotibiais dessa pessoa, porque ele tem essa função de estabilidade. Então vocês podem trabalhar com tranquilidade os isquiotibiais de quem teve o rompimento do ligamento cruzado anterior, porém tem uma fase que tem que ser respeitada a entrada dele, que eu vou estar citando aí para vocês mais para frente. O porquê disso? Porque quando a gente flexiona o joelho, a gente está, no caso, a gente não vai estar tensionando o joelho, né, quando a gente compara com o movimento de estender. Quando a gente faz o movimento de chutar, a extensão completa é onde a gente tem mais tensão no ligamento cruzado anterior. Quando a gente flexiona, essa tensão do ligamento cruzado anterior, ela não acontece, ela até diminui, né? Ela fica ali, né, sem tensão nenhuma. Então, são exercícios que a gente pode trabalhar com muita tranquilidade. Então, os ângulos de segurança, tá? Dos exercícios, tanto em cadeia cinética aberta e fechada. Então, a maior sobrecarga no ligamento cruzado anterior vai no ângulo de 0 até 45 graus, tá? Sendo o pico de força variando aqui, no caso aqui de 15 graus, né? No caso 0 a 10 graus, 15 graus, é onde tem muita força ali de tensão no ligamento cruzado anterior. Então, é interessante a gente evitar esses ângulos de 0 até 50 graus, que é onde acontece a maior tensão no ligamento cruzado anterior, e trabalhar em ângulos maiores, de 50 a 100 graus, tanto que a tensão é menor, né, tanto em cadeia cinética aberta, quanto em cadeia cinética fechada. Então aqui um resumo para vocês sobre os ângulos de segurança. Cadeia cinética aberta vai de 90 a 45, então a pessoa com o joelho dobrado, estende o joelho até 45 graus, né? Então esse seria o ângulo de segurança, porque a tensão no ligamento cruzado anterior ela é menor. E os exercícios de cadeia cinética fechada, no agachamento ou leg press, por exemplo, trabalhar no ângulo de 90 até 45 graus. Só que aqui tem um adendo, tá, gente? Se a pessoa tiver uma disfunção patelofemoral, de repente não é legal você chegar no 90 graus. Se a pessoa tiver, além de rompimento do ligamento, ela tiver dor patelofemoral também, que às vezes pode acontecer, vocês vão ter que adequar esse ângulo. De repente começa a trabalhar em isometria, trabalha no ângulo de 45 a 60, um ângulo mais curto, né? Mas tem que evitar esses últimos graus de extensão de joelho, que é onde a tensão no ligamento é maior, a fim de se prevenir uma lacidão do ligamento cruzado anterior. Pode ser que essa pessoa, antes de chegar na academia, ela já tenha passado por todo esse processo, e aí às vezes vocês já podem trabalhar até em cadeia cinética fechada em ângulos completos. Mas é interessante entrar em contato com o fisioterapeuta para saber se ele já trabalhou essa questão, se ele já ativou o quadríceps, se ele já fortaleceu o isquiotibial, e fazer um trabalho multidisciplinar e vocês se somarem durante o processo. Agora eu vou trazer para vocês um artigo também que é bem atual, de 2016, que mostra toda essa parte do trabalho multidisciplinar que o educador físico tem que ter com o médico e com o fisioterapeuta. Então vai dar um escopo geral de como é o trabalho desde a lesão até a liberação da prática da atividade física. Então como que é o processo da fase pós-operatória? A pessoa fez a cirurgia, ela tem duas opções. O médico pode colocar o tendão patelar
ou tendão dos isquiotibiais, tá? Então isso vai ter uma relação direta na nossa prática que eu vou explicar para vocês. O fisioterapeuta, né, ele vai estar trabalhando no primeiro momento exercícios isométricos e de eletroestimulação de choque para ativar os músculos que estão atrofiados. No caso, o quadríceps, por exemplo, é um músculo, né? Então é uma fase bem da fisioterapia. Tem que ter essa ativação. Eles vão trabalhar também a questão do déficit de extensão do joelho, porque quem tende a ter ruptura do ligamento cruzado anterior, após a cirurgia, acontece muita lesão, muita aderência ali na articulação, e o fisioterapeuta tem que trabalhar para melhorar esse déficit de extensão do joelho. Então, uma fase da fisioterapia, que se não for bem trabalhada, ela vai ter problemas na vida dela diária, durante o esporte. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado pelo fisioterapeuta. Quando eu falo déficit de extensão, você imagina a pessoa em pé, o joelho dela fica flexionado, um genuflexo, muito flexionado ali. Então, o fisioterapeuta tem que fazer uma manobra para melhorar e tirar esse excesso de flexão e melhorar esse déficit de extensão do joelho. E na semana 2 já começa a entrar com os exercícios de cadeia cinética fechada. Então, na semana 2 de pós-operatório, é interessante começar primeiro com os exercícios de cadeia cinética fechada, quando comparado com os exercícios de cadeia cinética aberta, porque na cadeia cinética fechada a gente tende a ter ativação dos isquiotibiais. Então, por exemplo, um agachamento, por exemplo, um leg press, que seja. E aí o isquiotibial ele vai ter essa função de evitar a translação anterior da tíbia sobre o fêmur, oferecendo uma maior segurança para o neoligamento e não ter uma lacidão ali no ligamento cruzado anterior. Então, seria um agachamento, por exemplo. É interessante trabalhar no ângulo de 90 a 45, para preservar esse enxerto, que a gente viu que em ângulos maiores a tensão no ligamento cruzado anterior ela é maior. Na semana 4, de pós-operatório, no caso um mês após a cirurgia, é aí que se entra os exercícios de cadeia cinética aberta, no ângulo de 90 a 45, e isso tem que ser preservado por pelo menos 12 semanas. No caso, esse ângulo de trabalho de 90 a 45, principalmente para o enxerto dos isquiotibiais. Por quê? Quando o médico coloca o enxerto do tendão patelar, ele tira uma parte óssea do lado do tendão e do outro. Isso adere melhor no osso ali para ter a cicatrização. Agora, quando ele tira do tendão dos isquiotibiais, ele não tira com o osso. Ele cola o ligamento ali no osso, na articulação ali, onde que estava o ligamento cruzado anterior. E esse tempo de recuperação ele é menor quando comparado ao tendão patelar. Essa regeneração desse neoligamento, do enxerto de aderir no osso, demora ali 12 semanas e tal, que é o ponto crítico. Então, nesse primeiro momento, não é interessante nem adicionar carga. Você pode colocar o exercício sem ter cargas extras, sem colocar uma sobrecarga ali na articulação do joelho da pessoa. Então isso é muito importante. E esse artigo ele oferece uma evolução da amplitude de movimento para esse grupo de pessoas. Que seria o seguinte, na semana 4, que se inicia com os exercícios de cadeia cinética aberta, então iniciar no ângulo de 90 a 45 na semana 4, na semana 5 vai de 90 a 30, na semana 6 de 90 a 20, na semana 7 de 90 a 10, na semana 8 amplitude completa, só que a gente não vai colocar nenhum peso extra, nenhuma carga até as primeiras 12 semanas para quem colocou o enxerto dos isquiotibiais. E depois entra a parte de treinamento neuromuscular, de fortalecimento, estabilização, propriocepção, que vai ser importante durante o processo. Aí mais para frente, trabalhos de força, de potência, de estabilidade, são muito importantes aí durante todo o processo. E esse artigo nos traz também uma informação muito importante durante o processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior, para quando é o momento da gente ativar e fortalecer os isquiotibiais, tendo em vista que quem colocou o enxerto dos isquiotibiais, como se fosse um neoligamento, a gente tem uma recomendação importante, porque como ele demora ali, no caso, 3 meses para cicatrizar, a área onde
o tendão dos isquiotibiais ela é retirada, ela demora mais ou menos esse tempo também. Então, para quem colocou o enxerto do tendão patelar, nas primeiras 3 semanas já pode fortalecer os isquiotibiais, sem problema nenhum. Agora, para quem colocou o enxerto do tendão dos isquios, somente após a 12ª semana, porque demora mais ou menos 12 semanas para o tendão ali que foi retirado, né? Então, a gente pega um pedaço ali, o médico pega um pedaço do tendão do isquiotibial e coloca ali no neoligamento. Demora mais ou menos uns 3 meses para ele ir se regenerando, então não é interessante colocar em cadeia cinética aberta nenhum peso extra. E para o isquiotibial, esse tendão ele demora aí 12 semanas mais ou menos para se recuperar, né, do tendão que foi retirado da área. Então é só após as 12 semanas que a gente vai melhorar, né, e vai trabalhar todo esse fortalecimento dos isquiotibiais. Então, pessoal, eu trago todas essas informações para vocês. Eu agradeço, né, ao Renato, ao Vitor, né, por me dar a oportunidade de estar explicando para vocês e abordando um pouco do que eu sei sobre lesões e exercício. É uma área que eu gosto muito de estudar, sou um curioso e espero que vocês possam aproveitar maiores conteúdos, né, possam entender a oportunidade que o Renato vai passar para vocês sobre a relação aí dos todos os cursos que a CITES oferece e os meus 2 cursos que estão disponíveis para vocês, que é o curso de condromalácia patelar e exercícios, ou a disfunção patelofemoral e exercícios, e lesão do ligamento cruzado anterior e exercícios. Então eu deixo aqui a palavra para o Renato e agradeço a todos vocês. Obrigado, tudo de bom para todos aí. Show de bola, Lucas, excelente, cara. E já vou avisar pra galera aqui que tiver, eu tenho certeza que vocês já estão com algumas dúvidas aí sobre os assuntos, né? Então pode deixar aqui no chat à vontade as perguntas que a gente vai responder todas elas aqui agora no chat, beleza? Então qualquer dúvida que você ficou durante essa aula aí, a gente vai ir respondendo vocês aqui, fiquem mais do que à vontade de deixar as perguntas de vocês, tá? Mas sempre chega esse momento da aula quando a gente fala assim, cara, pô, a gente aprendeu tanta coisa aqui, eu mesmo estava aqui assistindo, vi muito conteúdo bom, né? Muito conteúdo que eu não sabia e que eu posso passar a aplicar, né? E eu sei que tem muito mais coisa, me senti até sobrecarregado, né? Se você se sentiu assim também, cara, qual que é o próximo passo que você pode dar a partir de agora, né? A gente sempre chega nesse momento. Eu queria te convidar então para sitiusplay.com.br, cara, que é a nossa plataforma de assinatura aqui da Sitius. É um portal de conhecimento para o personal trainer, onde você vai ter acesso a diversos cursos aí que vão te ajudar na sua carreira, né? Não sei se você já conhece ou não a sitiusplay.com.br. Se você é assinante, deixa aqui no chat só para eu saber. Se você não é assinante, nunca ouviu falar, deixa aqui também. Eu quero saber de vocês se vocês já conhecem ou não essa plataforma. E eu vou explicar tudo para vocês hoje, como que funciona ela, para saber se vale a pena para você ou não, tá? Então a gente tem uma série de cursos lá, abordando vamos dizer assim, diversas áreas do personal trainer, onde ele pode melhorar ali a aplicação prática dele, com o intuito de gerar mais resultado para os alunos, tá? Então a gente vai ter ali, por exemplo, cursos sobre prescrição de treinamento HIIT, curso sobre cinesiologia e biomecânica. Já tem 2 cursos completos do Lucas, inclusive, um falando tudo sobre condromalácia patelar, completaço, e o outro falando tudo sobre lesão do ligamento cruzado anterior, também um curso completaço, tá? Sobre esses 2 tópicos, né? Então, assim, além desses cursos, a gente tem lá curso sobre prescrição de treinos de corrida, a gente tem 2 cursos completos sobre prescrição de treinos de corrida, a gente tem cursos falando sobre emagrecimento, cursos falando sobre hipertrofia muscular, cursos sobre avaliação física, né? Tem uma série de conteúdos lá que vale a pena você conferir. Se você acessar lá sitiusplay.com.br, você vai conseguir ver todos os cursos que estão disponíveis lá na plataforma, tá? E além desses cursos técnicos, a gente também faz muitos cursos de carreira, né? A gente tem, por exemplo, o Faturamento Sem Limites, que é o curso que te ensina a fazer um gerenciamento das suas finanças. A gente tem o curso Personal Training Superável, que te ensina como você se torna um personal trainer referência na área, né? Que não é só o domínio técnico científico, como que você melhora o seu dia a dia, o seu trabalho do dia a dia. A gente ensina tudo nesse curso. Fora o curso Personal Trainer Digital, onde a gente ensina a fazer consultorias online de treinamento, né? E fora isso, tem vários outros materiais lá que você vai se beneficiar assinando a Sitius Play, né? E assistindo os conteúdos, né?
Então, como eu falei, dá um pulo lá na citiusplay.com.br para você ver todos os cursos que já tem disponíveis. Já são 19 cursos completos que vocês vão ter acesso assim que vocês passarem a ser um assinante. Tá? É instantâneo o processo. Assim que você se torna um assinante, você já pode assistir todos os cursos da plataforma. Tá? E se você der uma olhada aqui, ó, esses são os cursos que já estão lá disponíveis, mais o Personal Trainer Digital, também é um curso novo que é recém-lançado lá na plataforma, que é o curso que eu falei, que te ensina a fazer consultorias online de treinamento, beleza? Além disso, todas as aulas ao vivo que a gente dá, como essa Masterclass que vocês estão assistindo aqui agora, a gente disponibiliza lá também, tá? Então essas aulas ao vivo, elas vão sair do ar, como essa aqui vai sair do ar em breve, e aí vocês vão poder ter acesso a ela lá na plataforma depois, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, assim que vocês vão ver lá as aulas, tá? As aulas dos cursos, diversos cursos vão ser todas apresentadas dessa maneira aqui que vocês estão vendo nos slides. E lembrando, né, todo o material, né, por exemplo, por que o Lucas virou um dos professores dos nossos cursos? Porque ele tem essas 3 características que eu estou citando aqui, que é um material embasado cientificamente, um conteúdo prático, né, onde você consiga aplicar esse conhecimento na prática, e também um conteúdo focado em resultado, um conteúdo que você vai aplicar no seu aluno e ele vai ver resultado ali naquele momento, ou pelo menos depois daquelas sessões que ele fizer, né? Naquele momento, por exemplo, aquele aluno que está sentindo dor no joelho, aí às vezes você aplicou a metodologia lá que o Lucas te ensina nos cursos, você às vezes vai ver resultados instantâneos no seu aluno, tá? Vai depender do caso, obviamente, a gente não vai fazer nenhuma generalização absurda aqui, mas sempre você aplicando algo que realmente tenha um embasamento científico e algo que realmente seja apropriado para o seu aluno, né? E não tem aulas monótonas, aquelas aulas chatas de teoria, onde você fica ali sendo enrolado, vendo cada centímetro ali da célula antes de aprender alguma coisa para aplicar na prática, né? Toda a parte bioquímica, fisiológica que a gente cita nesses cursos é sempre aplicada na prática. Então não significa que não tem bioquímica, não tem biologia celular, não tem fisiologia. Só significa que é uma biologia, uma bioquímica, uma fisiologia aplicada na prática, né? E as aulas sempre estão nesse foco de serem bem dinâmicas, como está sendo essa aula aqui, e também com uma alta qualidade visual, tá? E eu vou dar um bônus para os 20 primeiros que se inscreverem, tá? Então, se você quiser entrar lá, citiusplay.com.br agora e se inscrever na aula, tem um link aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá? Você vai poder ser um dos 20 primeiros a ganhar os bônus que eu vou oferecer para você, que é a planilha para prescrição de treinamentos, que é a planilha que a gente usa para prescrever os treinos dos nossos alunos aqui da Citius, a planilha para avaliação física, onde você vai poder botar os dados dos seus alunos ali, de dobras cutâneas, de todos os dados avaliativos dos seus alunos a gente vai colocar nessa planilha, tá? A planilha para prescrição de treinos de corrida também, onde você vai poder colocar ali todos os dados dos seus alunos de corrida e fazer a prescrição para entregar para ele uma planilha de corrida, tá? Além disso, vai também ganhar o nosso manual de seleção de exercícios, o nosso manual de prescrição de treinos para grávidas e também vai fazer parte do nosso grupo fechado exclusivo do WhatsApp, onde a gente promove discussões, a gente tira dúvidas, a gente conversa sobre tópicos, se aprofundando daquele assunto que a gente discute na plataforma. E também vai fazer parte da nossa mentoria de grupo mensal, tá? Que é uma mentoria que a gente faz ali para abordar algumas questões que vocês deixam ali na plataforma, para falar um pouco mais sobre os conteúdos, né? Tentar ir um pouco mais além em alguns dos conteúdos que a gente tem postado lá. Uma mentoria de grupo feita com vários ao mesmo tempo, todos os alunos da Citius Play ao mesmo tempo, vocês vão ter acesso a isso também, tá? Então, além desses 7 bônus que eu acabei de descrever para vocês, tá? Se você for um dos 20 primeiros a assinar o nosso plano anual, você também vai ter a vantagem de ter um super desconto único exclusivo. Então, assim, se você tivesse entrado na plataforma hoje à tarde, tá? Você teria ali esse valor que está descrito ali. O plano anual sairia a R$ 997, tá? Esse seria o valor do plano anual. Mas se você for um dos 20 primeiros a se inscrever, a gente faz isso para valorizar muito você que está assistindo a nossa aula agora, tá? Se você for um desses 20 primeiros, você vai pagar somente R$ 297, o que dá um equivalente a R$ 24,75 por mês de mensalidade, cara. É muito barato perto do material que vocês vão ter lá. São 19 cursos, cara, que você vai ter acesso pagando R$ 24,75 por mês, cara, se você parcelar ali no cartão de crédito, tá? Tem como pagar no boleto também, só que no boleto a gente só aceita pagamento à vista, tá? Então,
Se você quiser parcelar no teu cartão de crédito, você vai pagar R$ 24,75 por mês, tá? No boleto somente à vista. Então, ó, é só para os 20 primeiros que se inscreverem. Então, se você quiser garantir esse desconto e ganhar todos esses bônus também, você tem que estar dentro desses 20 primeiros, tá? Então, acessa lá o sitiosplay.com.br para garantir. Se você quiser ir direto, já tem um link aqui embaixo desse vídeo, onde você já pode acessar esse material direto, tá? Então, no sitiosplay.com.br você pode acessar o link que eu deixei aqui também na descrição do vídeo, tá? Se você estiver vendo pelo celular, é só você abrir ali a aba e o link vai estar logo embaixo também, tá? Se você estiver assistindo a aula numa página onde a gente ministra essas aulas dentro do nosso sistema, é só apertar no botão que está aqui embaixo. E aí você vai chegar lá na plataforma, vai clicar em Quero Assinar Agora. Se você já tem um perfil cadastrado na plataforma, é só fazer o seu login, tá? Aí você faz ali o seu primeiro cadastro, coloca o seu nome, e-mail, faz o seu credenciamento na plataforma, depois você vai ser dirigido para cá, onde já vai ter ali trocado os valores para você já em 297. Caso você veja ali 997 como valor, significa que os 20 primeiros já foram inscritos e não tem mais vagas disponíveis para essa promoção. Então, enquanto tiver ali o 297, significa que você está podendo fazer a sua inscrição. Tá? Mas pode ser que uma hora para outra o sistema atualize, os 20 primeiros se inscrevam e aí acaba essa promoção e você não pode mais se inscrever nesse valor promocional, beleza? Então fica bem atento aí. Lembrando que o boleto você pode selecionar, só que aí é somente pagamento à vista, tá? Tem que ser os 297 à vista. Então, só recapitulando tudo aqui, você vai ganhar ali os 7 bônus que eu te prometi, as planilhas, os manuais, o grupo e a mentoria, tá? Somente para os 20 primeiros vão ter acesso de 1 ano da nossa plataforma ali, pagando ali R$ 24,75 por mês, que dá equivalente a 83 centavos por dia, cara. É muito barato perto do conteúdo, tá? Só que a gente sempre joga do ponto de vista racional. Vamos pensar aqui comigo aqui agora, tá? Se a única coisa que ia acontecer depois que você se inscreveu na Citiosplay foi que, você conseguiu constar um aluno, cara. Você fez ali a Citiosplay, fez lá o personal trainer digital, aprendeu a se posicionar nas redes sociais, fez ali os cursos de condromalácia patelar e lesão do ligamento cruzado anterior e conseguiu um aluno vindo desses materiais, tá? Vamos supor, tá? Que você conquistou um aluno que estava com dor no joelho e ele falou assim, cara, eu quero fazer um personal contigo porque eu vi que você entende do que você está falando, tá? Vamos supor que você está cobrando R$ 30 a hora. Eu sei que para muita gente isso é pouco, para alguns isso é muito, vai depender da cidade que você mora. Se você mora, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, isso é muito barato. Se você mora numa cidade do interior, por exemplo, isso pode ser muito caro. Mas independente disso, vamos supor, tá? Você está cobrando R$ 30 a hora. Conquistou um aluno. Se ele faz 2 aulas por semana, tá? Você está cobrando ali R$ 60 por semana dele, em um mês você já tem R$ 240. Ou seja, você já quase reaveu o teu investimento na plataforma, tá? Em 6 meses, tá? Que esse aluno fica contigo, você conseguiu reter esse aluno, né? Você já está com um acúmulo de R$ 1.440. É isso, R$ 1.440 em 6 meses, tá? Então, olha só, você já praticamente quadruplicou o teu investimento na plataforma, pelo simples fato de ter feito o conteúdo, assistido às aulas, ter conseguido aplicar com os alunos e conseguido ali um aluno, cara. Mas agora você pensa se forem 4 alunos, né, nessa mesma situação. Olha o retorno que você vai ter em 6 meses, mais de R$ 5.000 que você vai ter de retorno. Você se inscreveu na plataforma hoje, assistiu às aulas, aplicou aquele conhecimento que a gente te ensinou lá, tá? Então, pensa nisso, como que isso aí pode modificar ali a tua carreira de alguma forma positiva, tá? Mas vamos supor, não consegui aluno novo nenhum, Renato. Cara, eu simplesmente não consegui melhorar aqui a minha carreira nos aspectos que eu queria, mas você, com o conhecimento que você adquiriu na Citiosplay, você vai passar a cobrar R$ 5 mais caro só. Então, se você já tem certos alunos aí, você vai falar com eles assim, ó, gente, agora eu fiz um curso de capacitação da Citiosplay, vou ganhar meu certificado lá no final, né, de completo, assim, os 19 cursos da Citiosplay. A partir do momento que você completa esses cursos, você tem direito ao certificado, e aí você vai fazer, agora eu vou cobrar mais caro aqui pela minha hora de trabalho. Se você passa a cobrar R$ 5 a mais, e você está trabalhando aí 10 horas por semana, que eu acho que é bem pouco até, né, perto do potencial que você pode trabalhar aí 30, 40 horas, né? Isso por semana dá R$ 50 e por mês já dá 200, tá? E em 6 meses você vai passar a ganhar mais R$ 1.200, cara. Só
de você não ganhou aluno nenhum novo, tá? Você só passou a cobrar mais caro pela sua hora de trabalho. Olha o impacto que isso está dando aí na tua carreira, tá? Mas tem gente que fala assim, pô, mas o meu problema não é financeiro. Mas aí para pensar, cara, você nunca mais vai ter que ler um artigo científico em inglês. Como a gente mostrou vários artigos, o Lucas trouxe aqui vários artigos em inglês e já mostrou para vocês como aplicar aquele conhecimento do artigo na prática. Imagina você ter isso para todos os conteúdos que estão na plataforma, cara. Não seria interessante, não seria mais fácil a tua vida, né, se você tivesse esse conteúdo? Então, cara, clica lá no site, aproveita enquanto tem essas vagas aí para os 20 primeiros, tá? Para você ter acesso a esses bônus, ter acesso a esse material por um preço especial, cara, porque daqui a pouquinho já vai acabar. Pela experiência que eu tenho, né, nas primeiras horas ali, geralmente a gente já consegue ali pelo menos uns 15 inscritos nas primeiras horas, né, que a gente abre essas vagas aí promocionais, tá? Então, se você quiser fazer parte desses 20 primeiros, você tem que fazer a sua inscrição o quanto antes. Então, clica lá no botão, mais uma vez o resumo total aqui da nossa promoção, tá? E eu vejo você então lá na Citius Play, tá? Para a gente fazer diferença realmente na educação física e, se tudo dando certo, você seguir o que a gente tem para dizer para você, você se tornar aí um personal trainer referência no mercado. Beleza? Então, as dúvidas que você geralmente tem, como eu falei, pode deixar aqui nos comentários, deixa aqui no chat que a gente vai responder elas, mas eu sempre separo algumas dúvidas que vocês sempre fazem pra gente, né? E os materiais lá que eu te falei, do acervo de artigos sobre biomecânica, né? O acervo de artigos onde você vai poder ali pegar todos os artigos que a gente cita aqui nas nossas aulas e também outros de outras aulas, assim como o livro que a gente produziu aqui sobre a estrutura de um treino de hipertrofia, né? É só você fazer os stories, como eu te falei, de uma parte da nossa aula de hoje e mandar lá no direct, beleza? Que aí a gente vai te enviar esse link, né? Mas Renata, eu não tenho tempo para assistir as aulas lá da Citius Play, cara. Eu até gostei muito da proposta, achei muito legal, mas eu não tenho tempo para assistir aulas. Cara, só para ter uma ideia, a Execução Perfeita, que é uma temporada, né? Um curso ali onde a gente fala sobre prescrição de treinos otimizados, né? Como otimiza biomecânica para membros inferiores nos exercícios e na prescrição em si. Cara, essa temporada inteira tem 2 horas e 7 minutos, cara. Então, assim, vai dizer que você não tem 2 horas e 7 minutos numa semana que você possa se dedicar para um estudo. Se não tiver por uma semana, você não tem em um mês 2 horas e 7 minutos para se dedicar a um estudo e saber tudo que você precisa, por exemplo, sobre cinesiologia e biomecânica de membros inferiores. Então, essa pode ser uma boa opção para você. As nossas temporadas são muito enxutas, são bem direto para que você consiga todo o conhecimento que você precisa, tá? Em pouco tempo, tá? Para você conseguir realmente começar a aplicar o quanto antes esse conhecimento, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, galera. Deixem suas perguntas aqui que a gente vai responder todas que a gente puder. E agradeço demais a atenção de vocês, agradeço ao Lucas que está aqui comigo hoje por ter passado todo esse conhecimento para vocês. É um prazer recebê-lo aqui sempre, né? É um profissional muito rico em conteúdo, que tem assim, uma capacidade de explicar as coisas, de acumular um conhecimento muito grande, e tenho certeza que vocês também gostaram do que vocês viram aqui hoje, né? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e até a nossa próxima aula.